Graças e paz, queridos. Tudo bem? Como vocês estão? Uma alegria recebê-lo aqui novamente para que nós possamos falar um pouco da palavra de Deus. E eu queria falar com você hoje sobre um tema que está relacionado à nossa sede de justiça. O mundo em que nós vivemos não há mais espaço para a injustiça. Está cada vez mais intolerante por parte das pessoas a injustiça como o racismo, por exemplo. As pessoas estão cada vez mais desconfortáveis com a injustiça do abuso de autoridade, por exemplo, também. Não cabe mais injustiças como o descaso com a vida, como a discriminação das pessoas ou por sua classe social, ou por sua religião, ou por qualquer tipo de pensamento. Esse tipo de discriminação de pessoas por qualquer motivo é também uma injustiça na sociedade que nós vivemos hoje. E essas injustiças estão cada vez mais intoleráveis. Não cabe mais. As pessoas estão cheias de coisas injustas. E é muito fácil a gente perceber isso se a gente olhar agora para os últimos acontecimentos que estão aparecendo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, aquele homem negro que foi morto, o George Floyd, por um policial branco, despertou uma série de protestos em função dessa sede de justiça que as pessoas têm, de colocar as coisas no seu devido lugar, porque aquilo ali que aconteceu não é certo, não é justo. Só que você não precisa ir muito longe. Aqui no Brasil, por exemplo, aquela mulher que deixou uma criança no elevador, mostrando total descaso com a vida daquele menino. Isso causa nas pessoas um sentimento de sede de justiça. Está cada vez mais intolerante por parte das pessoas aceitar esse tipo de coisa. Não cabe mais a injustiça. E as pessoas estão se permitindo protestar contra isso, colocar para fora o teu sentimento do desejo ou a sede de justiça que elas têm. Mostra, inclusive, que nós vivemos numa sociedade, graças a Deus, que nós vivemos numa sociedade em que a maioria das pessoas são pessoas razoáveis, equilibradas, que têm o discernimento do que é justo, que luta por isso, está cada vez mais se permitindo a lutar por justiça. Isso é muito bom. Agora, eu queria tirar os seus olhos desses acontecimentos que vêm ocorrendo fora do teu contexto de vida, de relacionamentos e vínculos que você tem, e olhe um pouco mais para você e para os seus relacionamentos e perceba que você também, muitas vezes, tem sido vítima de algumas injustiças, seja no seu trabalho, talvez você tenha sido vítima também de preconceitos, de racismo. Talvez você tenha sido também vítima de injustiças como abuso de autoridade, seja no seu trabalho, na igreja onde você congrega, aonde você realmente se sentiu injustiçado muitas vezes. E esse sentimento que o ser humano tem de sede de justiça, de que realmente as coisas estão fora do lugar, que aquilo ali não está certo, é algo que nós devemos preservar. É muito bom termos esse sentimento de sede de justiça. Mostra, inclusive, que nós temos essa percepção do que realmente é certo, do que é errado, e nós nos permitimos cada vez mais buscar a justiça. Jesus, ele fala isso. Ele diz no livro de Mateus, capítulo 5 e versículo 6, ele diz: bem-aventurado, ou seja, feliz,
os que têm fome e sede de justiça. Então, é muito bom que você tenha esse sentimento de sede de justiça. É muito bom que você o deixe aflorar em você. Agora, você precisa tomar cuidado com o sentimento de sede de justiça, porque quando uma pessoa se sente injustiçada, ela se permite fazer qualquer coisa, atropelar qualquer pessoa, passar por cima de todo e qualquer princípio, porque ela parte do pressuposto que ela está sendo injustiçada, e então justifica-se qualquer atitude que ela tenha. Isso é um perigo. É preciso que nós tenhamos cuidado em relação à nossa sede de justiça. Por mais que a gente tenha sido vítima de uma injustiça, nós precisamos saber ponderar bem as nossas atitudes quando nós estamos correndo atrás da justiça para nós mesmos ou para a sociedade que nós vivemos. E não é errado, e não quero aqui, veja, coibir ou limitar o teu sentimento de sede de justiça. Não, você tem que dar vazão a ele, você precisa sim correr atrás da justiça para você ou para a sociedade que você vive. Porque Jesus está falando isso, como eu muito bem disse aqui, felizes são aqueles que têm essa sede de justiça. Você precisa realmente correr atrás, reivindicar dos órgãos competentes ou das pessoas que te atingiram a justiça, o correto, aquilo que precisa estar no seu lugar novamente. Mas você precisa tomar muito cuidado com as atitudes que você tem em nome dessa justiça que você quer para a tua vida ou para a sociedade que você vive. E a palavra de Deus é maravilhosa, porque a palavra de Deus ela nos ensina não só o que é justiça, desde o seu conceito, desde a sua concepção, até como nós devemos buscar a justiça para nós ou para a sociedade que nós vivemos. E esse texto que eu quero ler com você, ele está no livro de Tiago, que foi discípulo e irmão de Jesus, no capítulo 3 e no versículo 18. Se você tiver aí a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo essa leitura. E ele diz assim, lá em Tiago, capítulo 3, versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que exercitam a paz. Vou repetir. Ora, fruto da justiça semeia-se em paz para os que exercitam a paz. É interessante que aqui ele diz, primeiro, o que é a justiça. Ele diz que a justiça é um fruto. E como todo bom fruto, para que ele aconteça, para que ele exista, é necessário que tenha um processo. O fruto, ele não surge da noite para o dia. Qualquer fruto de qualquer árvore, ele respeita um processo para aparecer, para amadurecer. E quando ele fala que o fruto da justiça, ele está comparando a justiça como um fruto. E já está nos dizendo aqui, Tiago, o seguinte, olha, há que se levar um tempo. Existe um processo a ser respeitado para que a justiça aconteça, seja ela na tua vida ou na sociedade que você vive. Nós precisamos olhar a justiça como algo que vai florescer, como um fruto, como realmente ela é, e diz aqui Tiago que ela é esse fruto. É necessário respeitar os processos, o tempo que tem que se levar, para que a justiça ela apareça. Porque ela é um fruto. Talvez você tenha passado por situações na sua vida onde você tenha se sentido injustiçado por tal pessoa, no seu trabalho, na igreja que você congrega, na sua casa. Talvez você tenha se sentido muito injustiçado e você está querendo
que as coisas se resolvam, que a justiça ela apareça na tua vida de um dia para o outro. E é errado, de acordo com o texto bíblico, você pensar na justiça como algo tão imediato assim. Vai demorar, vai ter um processo, ela é um fruto. Então você precisa saber esperar. E porque muitas vezes a gente não sabe esperar os processos, a gente não consegue ver o fruto. Porque a gente não respeita o tempo necessário, não há um amadurecimento do fruto ou da justiça na sua vida, ou no meio em que você vive. Então você precisa ter paciência. Essa é a primeira coisa. E aí Tiago ele continua e ele dizendo que não só o que é o fruto, mas como ele deve ser semeado, porque todo o fruto que se preze, para que ele aconteça, além do tempo que se espera, é necessário que alguém semeie. É necessário que a semente seja jogada. De igual forma é também a justiça na nossa vida, nós precisamos semeá-la, nós precisamos fazer com que a justiça ela seja de fato plantada. O que é isso? É justamente o fato de você reivindicar, se mover em direção ao que você quer para a tua vida e que você considera justo, uma situação que você quer que se resolva, você precisa semear, você precisa ter atitudes, reivindicar quando necessário. Você precisa correr atrás, isso é semear. É você ser proativo em relação à justiça que você quer para a tua vida ou para a sociedade que você vive. Exemplo do que nós estávamos falando, do que aconteceu com o George Floyd, com o menino Miguel aqui no Brasil. As pessoas estão semeando a justiça de que forma? Fazendo protestos, saindo às ruas, fazendo abaixo-assinados. Isso é semear. Isso é se mover em direção à justiça que você quer para a tua vida. É a mesma coisa também na tua vida, nos teus relacionamentos. É preciso que você procure as pessoas que te injustiçaram. É preciso que você corra atrás daqueles que um dia talvez abusaram da tua vida, fazendo com que injustiças acontecessem com você. Você precisa realmente buscar a justiça para você, semeá-la. Agora, olha que interessante, ele não diz só que é um fruto e que aí está subentendido que você precisa semeá-lo, mas ele fala como isso tem que acontecer. É preciso que seja feito tudo isso, esse correr atrás, esse reivindicar que é o semear a justiça que você quer para a tua vida, em paz. Em paz. Sem xingar, sem gritar, sem quebrar as coisas, sem passar por cima das pessoas, sem fazer guerra. É em paz. E aí fazendo a alusão aos protestos que a gente tem visto, o quão eles são edificantes, sem quebra-quebra, sem destruições, em paz. O quanto que eles chocam a sociedade, promovem mudanças, fazem florescer a justiça, se são feitos em paz. De igual forma é na nossa vida, quando a gente corre atrás daquilo que é justo para nós, mas sem xingar ninguém, sem gritar com ninguém, sem descer do salto, popularmente falando, sem fazer guerra com as pessoas, o quanto que nós vamos ser muito mais ouvidos, muito mais respeitados naquilo que nós estamos reivindicando para a nossa vida em termos de justiça, se assim o fizermos. E Tiago está falando isso. O verdadeiro fruto da justiça semeia-se em paz. Por que verdadeiro? Porque é algo que realmente, quando florescer e amadurecer, vai permanecer, vai se sustentar, tem raiz, é verdadeiro, porque foi semeado em paz. Agora, se a gente quer a justiça para a nossa vida e sai xingando todo mundo, gritando com todo mundo, a gente pode até conseguir alguma coisa, mas ela não se sustenta. Não é o verdadeiro fruto da justiça, como diz aqui Tiago. Então você precisa se policiar na maneira como você está agindo com as pessoas, em nome da justiça que você acha que tem que ter para a tua vida. Não é porque você foi injustiçado, é que isso vai justificar as suas atitudes, que muitas vezes são descabidas,
desproporcionais, destemperadas. Esse tipo de coisa não vai te ajudar. Não vai fazer com que o verdadeiro fruto da justiça apareça um dia na tua vida. Deus hoje está falando com você para que você possa analisar a maneira como você está se comportando. Quando você reivindica algo para você, quando você corre atrás de justiça para a tua vida, seja nos teus relacionamentos, seja de uma maneira individual ou de uma maneira mais macro na sociedade, quando você inclusive está protestando, quando você está correndo atrás da justiça na sociedade em que você vive, Deus quer cada vez mais homens e mulheres que saibam semear o verdadeiro fruto da justiça e fazendo isso com cada vez mais atitudes que manifestem a paz. Exercitando a paz, como diz o texto. Nós precisamos aprender a viver isso. Seja no individual ou no macro dos nossos relacionamentos, nós precisamos aprender a sermos cada vez mais pessoas que semeiam o fruto da justiça em paz. E olha que interessante o texto. A gente percebe aqui que nós só vamos conseguir semear em paz o verdadeiro fruto da justiça na nossa vida se nós aprendermos muitas vezes a colocar um freio na nossa língua, porque a gente muitas vezes não consegue manter a paz, exercitar a paz quando reivindicamos algo para nós, porque a gente não consegue frear a nossa língua. A gente já pensou e já está falando, não tem freio. E aí a gente vai promovendo guerra, a gente vai quebrando tudo, falando coisas que muitas vezes machucam, entristecem as pessoas. E aí não estamos semeando o verdadeiro fruto da justiça. Por mais que a gente esteja certo, a gente acaba se desautorizando por conta das nossas atitudes, que a gente acha que é justificado porque a gente foi um dia injustiçado. Então nós precisamos aprender a frear a nossa língua, porque isso está no contexto desse versículo que nós acabamos de ler. Depois eu convido você a ler com calma nas suas devocionais, no teu relacionamento com Deus que eu sei que você tem diariamente, que você possa incluir esse capítulo 3 de Tiago. E aí você vai ver que antes de chegar nesse versículo, ele fala no capítulo 3, o contexto dele é justamente sobre frear a sua língua. E aí você talvez me diga, olha, então para mim é impossível. Olha, pastor, não tem como, eu não consigo frear a minha língua, eu não consigo domar as minhas palavras. Então para mim é impossível semear esse verdadeiro fruto da justiça na minha vida ou na sociedade que eu vivo, porque eu simplesmente não consigo domar a minha língua. E eu vou dizer para você que você está certo. Não é só com você, não é exclusividade sua, essa dificuldade de refrear a sua língua. Aqui em Tiago está falando, e se você ler comigo no versículo 8, ele está dizendo que nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. E olha que interessante, ele diz nenhum homem, nenhum ser humano é capaz de refrear a sua língua. E aí é exatamente por isso que a proposta de Jesus, do Evangelho que Jesus trouxe para a humanidade, é para que o homem se refaça. É para que o homem ele nasça de novo, se regenere, porque o homem com a sua natureza, com o seu natural, ele não é capaz, como diz aqui o versículo 8, de domar a sua língua. Por isso há necessidade de um novo nascimento, que é o que Jesus propõe a Nicodemos, lá em João capítulo 3 e o versículo 3, no Evangelho que escreveu João, no capítulo 3 e versículo 3, ele diz exatamente isso a Nicodemos, que era um religioso da época. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo
não pode ver o reino de Deus. E na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus está falando para Nicodemos? Que era um homem cheio de certezas, que era um homem cheio de doutrinas, leis, coisas tão superficiais. Ele aprofunda a questão com Nicodemos, ele diz o seguinte: olha, Nicodemos, o mais importante não são os milagres que eu estou fazendo, e esse é o contexto aqui de João capítulo 3 e o versículo 3, porque Nicodemos chegou para Jesus falando isso. Olha, eu sei que você é de Deus, Jesus, porque ninguém faz o que você faz e não pode vir de Deus. Então Jesus, ele é como se não desse importância para isso que Nicodemos estava falando e já foi logo dizendo: olha, é necessário que você nasça de novo. Como quem diz: olha, não é importante milagre, não é importante sinais e maravilhas, que muitas vezes as pessoas correm tanto atrás, lotam igrejas atrás disso. Jesus está falando para Nicodemos, em outras palavras, quando ele muda de assunto e ele vai direto no cerne da questão para a humanidade. Ele diz: olha, vos é necessário nascer de novo. O que Jesus está querendo dizer aqui? Olha, o mais importante, o maior milagre que pode acontecer com o ser humano é a sua regeneração. Porque o homem, ele tem incapacidades da sua natureza que o impedem de viver plenamente aqui na Terra. E quando ele nasce de novo e nasce do Espírito de Deus, que foi dado a todo ser humano, sem exclusivismo, todos nós temos acesso ao Espírito Santo. E nós cada vez mais deixamos esse Espírito Santo fazer parte da nossa vida. Temos relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Quanto mais isso acontecer, mais seremos uma nova criatura, mais nós vamos nascer de novo e mais nós vamos ter novas atitudes. E uma delas é domar a sua língua. Quanto mais você conseguir fazer, entre outras coisas, domar a sua língua também, você vai começar a semear em paz o verdadeiro fruto da justiça que muitas vezes nós queremos para a nossa vida. Amém, amados? Que você possa ficar com essa reflexão no teu coração. Que você possa ver e ouvir esse vídeo e reconsiderar muitas vezes o que tem sido mais importante para você. Porque talvez você tenha buscado a justiça para a tua vida. Você tenha buscado com que portas se abrem. Porque você considera que é justo para você algumas coisas e elas precisam acontecer. E Deus hoje está falando para você: olha, você está olhando para o lugar errado. Pare de olhar para homens, pare de olhar para lugares, pare de olhar para coisas tão superficiais. Comece a olhar para a tua regeneração, para o teu novo nascimento, para que você consiga semear em paz o verdadeiro fruto da justiça que tanto você quer para você ou para a sociedade que você vive. Amém, amados? Você possa ter essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. E eu queria convidar você mais uma vez a estar curtindo esse vídeo, se você foi abençoado por ele, e que você possa compartilhá-lo também nas redes sociais, aí principalmente no YouTube, e que você possa estar se inscrevendo no nosso canal para estar também recebendo as mensagens que Deus coloca no nosso coração. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e até a próxima.